Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Continuando o nosso estudo dos cordados, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os protocordados, que são aqueles animais que não possuem crânio. Então, dentro dos protocordados, nós temos os indivíduos que são urocordados, que são aqueles indivíduos que só possuem notocorda na porção caudal, e os cefalocordados, que possuem notocorda, então, em todo o corpo. Então, de modo geral, as características dos protocordados incluem o fato deles não possuírem crânio, tá? Todos eles são indivíduos marinhos, eles não possuem nenhum tipo de estrutura esquelética e a notocorda pode ou não persistir na vida adulta. Começando então com os urocordados, nós temos o representante aqui, as assídeas, tá? As assídeas são animais que só vão possuir notocorda na porção caudal. Vocês podem perceber que na cabeça, aqui na região da cabeça, não existe notocorda. A notocorda está desenhadinha aqui, tá bem? Por isso, eles são considerados urocordados. E uma outra característica é que a notocorda só existe na fase larval, que está representada aqui. O indivíduo adulto não possui notocorda, ok? Então, a gente tem aqui uma outra imagem mostrando, então, as características desses animais. Eles são, na fase adulta, né, são indivíduos sésseis, tá? Eles ficam paradinhos ali em algum substrato, nos fundos dos oceanos. Eles vão possuir dois sifões, um sifão inalante e um sifão exalante. Eles são animais filtradores. E, nesse sentido, eles possuem aqui uma faringe primitiva que é muito importante, tanto para as trocas gasosas, né, que vão ocorrer nessa região, tanto para a alimentação, porque é nessa faringe, como eles são animais filtradores, enquanto a água passa por essa faringe, algumas partículas acabam se grudando nessa região e os cílios presentes nas células dessa faringe vão meio que varrendo essas partículas para o estômago para que elas possam ser digeridas. Além disso, nessa região da faringe, a gente vai ter também a eliminação de excretas, tá? Então, elas são muito importantes. No cifrão exalante, a gente vai ter a saída da água, a saída dessas excretas que foram processadas ali na faringe. A gente vai ter também a abertura do ânus, né? O ânus vai conduzir as excretas, então, para essa região do sifão exalante e também é nessa região que vai desembocar os tubos do sistema reprodutor, tá? Das gônadas. Então, a gente tem aqui uma outra imagem mostrando mais uma vez, né, o corpinho desses indivíduos. E a gente vai ver umas outras coisas super importantes aqui. Eu queria começar falando que a circulação nesses indivíduos, ela é parcialmente aberta. Por quê? A hemolinfa, ela chega a deixar os vasos, né? Ela é bombeada por esse coração. Ela chega a deixar os vasos, mas ela não alcança o celoma. Por isso, ela não pode ser considerada uma circulação aberta clássica. Então, a gente diz que é uma circulação parcialmente aberta, tá? O coração desses indivíduos aqui não está mostrando muito bem, acho que essa imagem mostra um pouco melhor. O coração fica numa porção mais inferior. Existe uma espécie de divisória, né, entre esses dois compartimentos, como se fosse um diafragma primitivo. E esse coração, ele faz um bombeamento nos dois sentidos. Ele bombeia o sangue para fora e ele faz a mesma força contrátil para que esse sangue retorne para a porção inferior dessa membrana. O pigmento carreador de oxigênio desses animais é a hemovanadina, que ela tem uma coloração um pouquinho esverdeada, tá bem? No mais, esses indivíduos são monoicos, né? Ou seja, eles produzem os dois tipos de gametas, né? A gente vê aqui nessa imagem mostrando que eles possuem tanto testículos quanto ovários. Mas eles não fazem autofecundação, tá bem? A fecundação é cruzada, é externa e o desenvolvimento é indireto porque eles passam por uma fase larval, como a gente viu no começo, que é a larva que possui a notocorda, ok? Então, retomando aqui, as assídeas são indivíduos sésseis, eles são filtradores, eles possuem uma túnica protetora ao redor do seu corpo, que é formada de tunicina, inclusive antigamente esses animais eram chamados de tunicados,
por causa disso, e no indivíduo adulto a notocorda degenera. A faringe ela serve tanto para respiração, porque ali nós vamos ter a presença de fendas branquiais, né, das fendas branquiais, tanto para excreção, porque é através dessa porção do corpo deles que vai ocorrer, então, a eliminação das excretas nitrogenadas. A circulação, então, é parcialmente aberta e o pigmento deles é a hemovanadina. Em relação ao sistema nervoso, é um sistema nervoso ganglionar. A reprodução, então, como eu falei, é sexuada. Eles são monóicos, fazem fecundação externa e o desenvolvimento é indireto. E em algumas espécies nós temos também ocorrendo brotamento. Por hoje era isso, nós nos vemos numa próxima aulinha. Beijos!